Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui iniciar nossa aula de teologia contemporânea, especificamente falando do teólogo Calbart. Eu havia prometido na aula anterior, eu fiquei de gravar, tá bom? Uma aula especificamente sobre a teologia, a pessoa e também as influências, né? De Calbart, que é considerado aí o fundador, tá, dessa escola teológica, tá, que é a teologia neortodoxa. Eu costumo sempre dizer que, pela experiência de leitura e também vividas a esses anos que nós estamos na teologia, a gente sempre diz que existem três escolas, tá, três escolas teológicas que elas vão, de uma certa forma, elas vão influenciar a vida do estudante de teologia, né? Você tem a teologia ortodoxa, você tem a teologia liberal e você tem também a teologia neo-ortodoxa, que é o que nós estamos vendo aqui na pessoa de Calbart, né? De Calbart. A teologia ortodoxa, ou também conhecida como teologia fundamentalista, como eu disse na aula passada, quando a gente fala de fundamentalismo, nós não estamos aqui usando o termo em um sentido pejorativo, de maneira nenhuma. Nós estamos falando que os escritos, né? Nós estamos falando aqui do que as pessoas escreveram, falaram e pregaram sobre o assunto. Fundamentalismo quer dizer que é uma teologia centrada nas doutrinas, digamos assim, nas doutrinas fundamentais da fé cristã, como, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, a doutrina da Trindade, a inspiração da Bíblia, a Bíblia como palavra de Deus. Então, essas são doutrinas que a escola ortodoxa ela defende e não abre mão. Já a escola liberal, a escola teológica liberal, é sempre bom dizer que quando a gente trabalha essa ideia de teologia liberal dentro do estudo teológico, principalmente dentro dessa matéria teologia contemporânea, nós não estamos dizendo que são pessoas que são liberais porque elas pensam diferente. Muitas das vezes dentro da igreja alguém tem uma opinião diferente, uma opinião contrária a uma ideia dentro da igreja, e aí as pessoas dizem que essa pessoa é liberal. Não é nesse sentido. A teologia liberal ela foi uma corrente teológica que bebeu muito, assim como também a teologia neo-ortodoxa também bebeu, mas a teologia liberal ela bebeu muito em filosofias, né? Nós podemos ver isso claramente. Então, todo teólogo liberal, ele tem pelo menos uma característica que é fato. Todo teólogo liberal ele tem essa característica. Ele não crê no sobrenatural. Porque essa teologia, a teologia liberal, ela nasce justamente num período onde as doutrinas iluministas, que defendiam muito a questão da razão humana, que defendiam a ideia de que o homem ele precisa entender, tá, para ele poder compreender. Ele tem que primeiro, para que ele possa afirmar um conceito A, B ou C, ele precisa que a sua razão compreenda isso. Se a razão ela não consegue contemplar, se ela não consegue entender aquilo que está sendo estudado, aquilo que está sendo analisado, então isso não pode ser considerado racional, não pode ser considerado algo que deve ser levado em consideração. E quando eles pega esse assunto, ele pega esse texto da ideia, né, da ideia da razão absoluta do homem, e trazem isso para a palavra de Deus, trazem isso para a Bíblia, aí você já pode imaginar o que vai dar, né? Porque a Bíblia Sagrada ela é um livro que contém muitos textos, muitas histórias, que se a gente for parar para analisar racionalmente falando, a gente não tem como compreender, não tem como tentar resolver o problema. A Bíblia não é como um livro de matemática, que 2 mais 2 é igual a 4. A minha mente consegue entender isso. Ela consegue contar que 2 mais 2 é 4. Isso é racional. Ela consegue entender, por exemplo, a teoria da gravidade. Ela consegue entender outras leis da física. Mas a Bíblia fala de assuntos que a mente racional não consegue compreender. Como, por exemplo, o nascimento de Jesus. Se você for pensar e parar para analisar acerca do nascimento de Jesus, você vai ver que o nascimento dele se dá em uma situação completamente adversa, né? Completamente fora, né, dos padrões biológicos e natural da formação de um ser humano. E tantas outras, como a travessia do Mar Vermelho, como o machado, onde um servo de Deus ele ora, esse machado ele flutua, tá? Um machado, ferro, né, gente? Isso é bem... Ele
ele flutua. Então são coisas então que a mente racional ela não consegue compreender. E aí nós temos a teologia neo-ortodoxa, que é o que nós vamos falar um pouco aqui na pessoa de Karl Barth. Antes de nós falarmos, eu quero fazer aqui algumas indicações para você que quer aprender mais, tá, sobre isso que nós estamos falando. Tá legal? Já até falei para você que eu tenho em mãos. Ele está um pouquinho velho, tá bom? Mas a capa dele não mudou muito, tá? Esse é um livro que geralmente todo estudante de teologia, professor de teologia, ele tem, que é o livro escrito pelo Roger Walsh, né? Um livro que fala sobre a história da teologia cristã, 2000 anos de tradição e reformas. É um livro muito bom, tá? O livro, a editora dele é a editora Vida, tá bom? É um material muito bom que, se você quiser se aprofundar nessas escolas que eu estou falando, ele não fala só sobre teologia contemporânea, tá, gente? Ele fala de toda uma história da teologia, tá bom? São 2000 anos de história que ele vai tratar aqui no livro. Então é uma obra mais do que indicada para quem quer ter interesse no assunto. Tem um outro aqui também, tá? Que é também, se não me fala assim, da editora Vida Nova, e é um livro mais específico. Talvez a letra esteja ao contrário, mas ele é mais específico, né? Os editores, né? Na verdade, os escritores aqui são o Miller, né? O Ed Miller e o Stanley Grenz, que tem como tema teologias contemporâneas. Então, aqui nesse livrinho aqui da editora Vida também já vai ser um assunto mais direcionado mesmo para a questão das teologias contemporâneas, tá legal? E aqui eu trouxe algumas obras do nosso personagem da nossa aula, que é o Karl Barth. Eu tenho aqui em mão várias obras dele, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, um livrinho dele aqui, tá? Onde ele fala sobre oração. Ele tem, o tema do livro é Senhor, ouve a nossa oração, tá? Eu tenho aqui um livro que ele escreve sobre discipulado, chamado ao discipulado, tá? Todos eles são da editora Fonte Editorial. Todos, na maioria deles, são lançados pela Fonte Editorial. Eu tenho outro livro aqui muito bom, que é um dos temas que vai ser muito abordado aqui na aula, esse tema aqui, Palavra de Deus e Palavra do Homem. Karl Barth fazia muita diferença em relação a isso. Ele diferenciava o que era a Palavra de Deus e para ele o que era a Palavra do Homem. Tem aqui a revelação de Deus. O que é a revelação de Deus, né? Como sublimação da religião. O que é mais importante? É a religião que a gente segue? O que é mais importante? São os dogmas religiosos ou é a revelação de Deus? Para Barth, a revelação de Deus ela está muito acima de qualquer religião. E aqui nós temos um outro livrinho dele, que ele trata acerca do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Aqui tem outro, Fé em Busca de Compreensão, também dele, Karl Barth. Todos aqui são da editora Fonte Editorial. Aqui nós temos um esboço dogmática, tá? Que é só um esboço. Ele escreveu uma grande obra de dogmática, que, se não me falha a memória, são 13 volumes. O último volume ficou inacabado, ele não terminou essa obra, e até onde eu sei ela não tem língua portuguesa. Esse livro, pelo menos, eu ainda não encontrei, aqui em São Luís mesmo ainda não encontrei, mas tudo indica que não tem ainda em nossa língua, mas eu espero um dia poder, né, ter o prazer de ter essa tradução também em mãos, que todos dizem que é a obra da sua vida, tá? Aqui nós temos o credo apostólico, né, comentário ao credo apostólico também do Karl Barth, onde ele vai comentar aqui o credo, tá? Que foi um tipo de documento que foi firmado pela igreja dos dogmas que a igreja acreditava, né? A proclamação do evangelho também, dogma eclesiástica, outro assunto também que ele vai tratar muito, essa questão da igreja, qual a importância da igreja para a palavra de Deus, tá? Ele trata aqui, e nós temos aqui uma introdução à teologia evangélica. Tem um outro livro dele que eu não trouxe, eu acabei esquecendo. Tem esse outro aqui também, onde são vários ensaios, dádiva e louvor, ensaios teológicos. Esse aqui é o único, na verdade, esses dois aqui são os únicos que não foram aí publicados pela editora Fonte Editorial. Esse aqui é pela Sinodal e pela ERT, tá? E esse aqui também é pela ERT, Faculdade ERT também.
Editora Sinodal, que são vários ensaios, são vários temas que ele aborda aqui nesse livro. Então você pode ver que tem muito material escrito pelo próprio Calbart. Eu te aconselho, você que quer se aprofundar no autor, seria interessante você pegar e ler os seus próprios escritos. Por que eu digo isso, gente? Para começo de conversa. Porque é muito importante você entender de fato o que o pensador, o que aquele determinado teólogo ele falou sobre determinados assuntos. Muitas vezes a gente fica replicando mal informações. Tem gente que fala uma coisa, às vezes não entende, e passa em pregações, passa às vezes nos ensinos de escola bíblica dominical e por aí vai. Então aqui na minha apostila está na página 8, não sei se na de vocês está na página 9 ou na página 7, mas o tema lá é Calbart e a teologia da palavra de Deus. A apostila começa falando um pouco da biografia de Barth, né? Ele conta que ele nasceu no dia 10 de maio de 1886 em Basileia, ali na Suíça, né? Foi um homem que marcaria, como ele fala aqui, toda a história da teologia. Muitos historiadores, quando eles vão analisar assim, os teólogos mais importantes da história da teologia, eles vão pontuando em cada época, em cada era, um teólogo importante. Por exemplo, Lutero teve a sua importância, Calvino teve a sua importância, o menino da teologia arminiana, Jacó Armínio, teve a sua importância. Enfim, cada teólogo ele tem em um determinado período a sua importância. Só que no século XX, o homem que realmente deu as cartas para a teologia foi este homem, o velhinho Calbart, né? Então ele foi realmente aí o cara que mudou completamente a história da teologia. Para começo de história, Calbart ele passou por toda uma formação acadêmica. O começo da formação de Barth, ela foi toda uma formação reformada. Então, no início ele era um crente, tá? Um crente ortodoxo, e com o passar do tempo, quando vai passando o seu tempo, ele passa pela sua formação acadêmica, ele tem em conta alguns professores. Dentre eles, nós temos até aqui na apostila um nome importante que é o Adolf von Harnack. Adolf von Harnack era um teólogo liberal. Então, esse teólogo liberal, ele influenciou muito a vida acadêmica de Calbart. É tão certo que, não nessa apostila não fala isso, mas em outro livro que eu li aqui lá em casa, sobre a vida de Calbart, ele começou a militar na cidade lá onde ele, esqueci aqui o nome da cidade, mas tem aqui o nome da cidadezinha, acho que a pronúncia é Sanfível, eu acho que é assim que é a pronúncia da cidade, onde ele pastoreava. E ali dizem que ele percebeu como é que eu poderia dizer, uma certa injustiça, né, com os trabalhadores daquela cidade, de forma que ele começou a militar, né, como se ele fosse como se fosse na nossa linguagem, um político de esquerda, digamos assim, um político de esquerda, onde ele milita em prol do injustiçado, né, daquele que é maltratado, daquele que é explorado. Então, ele começou a explorar isso com muita força e, claro, como ele bebeu em teologia liberal, e a teologia liberal ela sempre vai ter esse viés, porque na teologia liberal, meus temas como o que é o pecado na teologia liberal? Não tem o quê? Na teologia liberal não tem pecado, tá? Nós pregamos que o pecado é algo subjetivo, que é algo que tange as questões morais. Por isso a gente fala que a pessoa ela tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que Jesus possa curar esse pecado. Só que nesse caso da teologia liberal, pecado não é isso, tá? Pecado é você não, por exemplo, se importar com o seu próximo, é você explorar o seu próximo, é você viver uma vida antiética. Isso que é pecado. Então, para eles, isso pode ser resolvido. Como? Como é que se resolve a questão do pecado dentro da teologia liberal? Com a educação, com a informação, tá? Com o ensinamento. Ou seja, uma pessoa que recebe uma educação, a tendência é que essa educação possa melhorar ele cada vez mais. Então, à medida que ele melhora como pessoa individual, naturalmente essa melhoria individual ela passa também a abençoar quem está ao seu redor.
para ele não existe negócio de pecado moral, não existe isso. Até porque, como eu falei, na teologia liberal eles não creem em milagres, eles não creem em sobrenatural. E o pecado está dentro de uma condição também sobrenatural. Então o Barth teve um momento da vida dele que ele foi teólogo também liberal. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. É interessante isso. Que ele foi um dado momento, ele foi um teólogo liberal. Beleza. Mas lembra que eu falei? Ele era um pastor. Ele era um pastor. E como pastor, ele percebeu que a teologia liberal ela não tinha muito o que oferecer. Vamos imaginar você um teólogo liberal, pastor. Se o teólogo liberal ele não crê, ele não acredita em sobrenatural, ele não acredita na Bíblia como palavra de Deus, o que é que ele vai pregar? Me diga. Não tem nada para pregar. Vai pregar o quê? Por exemplo, vai pegar as passagens que na maioria falam de sobrenatural, que falam de milagre, que falam da ação de Deus na história humana. É bom que se diga isso, que a Bíblia ela é a história de Deus, onde Deus está escrevendo a história dentro da história humana. Então, se eu não creio, se eu não acredito que aquilo dali é algo sobrenatural, como é que eu vou resolver? O que é que eu vou pregar? Então, ele vendo isso, ele abandona a teologia liberal e começa a pensar uma nova forma de se fazer teologia. Inclusive, aqui na apostila, o autor cita aqui ele faz uma citação aqui do livro de Roger Olson, que diz o seguinte, que ele ficou decepcionado com o protestantismo liberal, quando seus próprios mentores teológicos, como Harnack, que ele era mentor dele, e outros professores alemães apoiaram publicamente a política de guerra do imperador da Alemanha em 1914. Então, ele achou aquilo horroroso, uns teólogos liberais apoiar um ditador, apoiar uma guerra, que ele ficou assim com o pé atrás. Por isso ele pega até ele diz mais aqui que diante desse momento ele criticou, diante desse momento crítico da história da teologia, Barth mergulhou no estudo da Epístola aos Romanos e o resultado foi uma renovação teológica no seu comentário à Epístola aos Romanos. Eu não trouxe esse livro, mas também uma das grandes obras de Karl Barth é a obra que ele escreveu relacionada ao livro de Romanos, tá bom? E foi exatamente esse livro, a carta de Paulo aos Romanos, que ele estudou, é que ele conseguiu aí desmontar tanto a teologia liberal como também a teologia fundamentalista. Então aqui eu tenho uma pergunta: quais foram os dois motivos que levaram Barth a se afastar da teologia liberal? Quais foram esses dois motivos? Tá bom? O primeiro motivo foi a decepção que ele teve, gente? Ele teve essa decepção com seus professores acadêmicos, que ele imaginava que eles poderiam se voltar contra a liderança da Alemanha, que estava ali promovendo a guerra em 1914. Esse foi um dos motivos que deixou ele muito decepcionado. E também, claro, por ser um pastor e perceber que a mensagem pregada na teologia liberal, ela não serviria para os seus membros, tá? E aqui fica uma reflexão. Primeiro, aprendizado com Karl Barth. Muitas das vezes nós teólogos temos que refletir: será se de fato eu como pastor, eu como um líder de uma igreja, um pregador, será se a teologia que eu acredito, será se a teologia que eu defendo, ela é alimento para a minha igreja, ela é alimento para o meu público, ela ajuda as pessoas a melhorar? Ou será se essa teologia ela só causa confusão, ela só causa pensamentos contrários? É uma coisa a se pensar, Então, esse é o processo aqui, é o primeiro ponto, onde nós queremos ressaltar sobre a vida e o começo aí da obra de Karl Barth. Aqui também na apostila fala que ele escreveu várias obras, foram as obras aqui que eu já apresentei para vocês. Teve um certo autor que disse que Karl Barth ele era um escritor, que tinha tinta nas veias, era um homem que escreveu muito. Ele também dizia, Karl Barth, que ele, como é que eu poderia dizer, além de ser um homem que escrevia muito, de forma muito prolixa, os temas da teologia também, ele também dizia que o pregador ele tinha que ter na mão um jornal e do outro lado também a Bíblia na mão. Ou seja, ele tem que estar atualizado, e comparando ali com as Sagradas Escrituras, Aí aqui mais na frente ele fala sobre Barth e a teologia neo-ortodoxa.
Vamos lá, o que é a teologia neo-ortodoxa? Essa palavra neo-ortodoxia, é bom lembrar que essa escola teológica, ela não é só chamada de teologia neo-ortodoxa, que é a ideia aqui de neo novo, né? Uma nova ortodoxia, tá bom? Alguns chamam ela também de teologia dialética, alguns chamam ela de teologia da crise, outros chamam também ela de teologia da palavra, tá? Mas ela é mais conhecida no círculo teológico como a teologia neo-ortodoxa. Como eu falei agora há pouco, eu falei da escola teológica ortodoxa ou fundamentalista, e nós temos aí também a escola liberal, e aqui nós temos a terceira escola neo-ortodoxa. Geralmente, quando um estudante de teologia ele chega nessa fase do seu estudo teológico, ele começa a compreender, a entender essas escolas, as definições, suas características. Muitos acabam tomando partido e se direcionando para algum caminho. Eu sempre digo isso porque na minha experiência como estudante eu vi amigos, eu vi colegas, né, que enveredaram por caminhos depois que começaram a estudar. Às vezes eu falo brincando, as pessoas riem, mas é sério, tem pessoas que acabam enveredando por escolas teológicas bem diferentes. E aqui nós temos aqui, né, na apostila, o ponto 3.1, que fala sobre Barth e a teologia neo-ortodoxa. Ele fala aqui que o movimento neo-ortodoxo surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial. Isso se deu pelo fato de alguns teólogos perceberem que os postulados liberais da imanência de Deus e a melhoria progressiva da humanidade haviam sido derrubados com a carnificina realizada com aquela guerra. Então, o que é que se dá aqui, gente? Presta atenção. A teologia, lembra que eu falei? A teologia liberal tinha a crença de que o ser humano ele ia melhorar, né? A ideia de que Deus ele emana, né? Deus ele emana. O que tem uma doutrina, né? Quando a gente estuda na sistemática, que é a teontologia, tem um subtema lá dentro, que é a imanência e a transcendência de Deus, tá? A imanência que ele emana no nosso meio, ele emana na criação, ele se manifesta, e a transcendência que ele transcende. Então esses teólogos, né, inclusive, nós temos aqui um filósofo que influenciou muito eles, que foi esse nome dele aqui agora, sempre está me fugindo na mente as palavras, mas eu encontro já ele aqui, tá? O nome dele, deixa eu pegar bem aqui no livro, que foi um desses filósofos, foi esse filósofo que muito influenciou, mas influenciou mesmo, muito a questão da teologia, né? Da teologia liberal. Deixa eu só lembrar aqui dele, lembrar o nome dele aqui rapidinho. Isso que é bom a gente está com os livros na mão, né? A gente sempre está se esquecendo, a gente se esquece muito das coisas, eu pelo menos esqueço demais. Foi bem aqui, 585, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome desse cidadão bem aqui. 585. Nós temos aqui o grande pai da teologia liberal, que é o Schleiermacher, tá? Eu acho que é assim que pronuncia. São nomes alemães, geralmente eles são muito complicados, né? Muito complicados mesmo, tá? Nós temos aqui, cadê ele, meu Deus? Cadê o nome do cidadão? Bem aqui, rapaz. Ah, tá aqui, é o Hegel, né? O Hegel, né? Ele foi o cara que trouxe, né, através ele não que ele ligava para a teologia, tá, gente? Mas o Hegel, com a sua filosofia do espírito absoluto, né? Porque a ideia, assim, explicando a grosso modo, a ideia é de que o mundo seria tomado pela essa razão absoluta. A Hegel, ele defendia a razão. Para ele o que vale é a razão. Então o que é que ele entendia? Que esse espírito absoluto ele ia impactar de uma forma positiva o mundo, e aquilo que estava errado com o tempo ia se ajeitando até que tudo se encaixasse dentro desse espírito, dentro dessa razão universal, dessa razão absoluta. Pegando esse pensamento filosófico, os teólogos liberais eles começam a entender que assim também
deveria ser entendido a teologia, de que através do tempo, dos movimentos, né, da melhoria da ciência, ou seja, a ciência melhorando, a educação progredindo, o ser humano ele melhorando em todos os sentidos, a tendência era que ele chegasse num nível de maturidade, tá? Aonde essa maturidade faria com que ele vivesse em plena harmonia com seu próximo. Só que, como a apóstolo fala, o que é que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial. E aí fica uma pergunta: cadê este homem bom? Porque o iluminismo, ele prega isso, né? Que o homem, ele é bom. Ele só precisa ser treinado, ele só precisa ser educado. E aí fica a pergunta: cadê este homem bom? Cadê esse homem bom? Um homem bom que faz guerras, né? O homem faz a guerra. Agora mesmo nós estamos enfrentando aí, agora nesse exato momento, os homens, né, que atacaram Israel, movimento aí do Hezbollah, que atacou. Que bondade é essa? Que pessoas são essas? Que bondade é essa que estrupa criança, que estrupa mulher, que mata pessoas? Que bondade é essa? Então, os teólogos liberais, como diz o ditado popular, eles caíram do cavalo, tiveram que realmente ficar com essa na conta, porque o homem de bom não tem nada, gente. A gente sabe pela palavra de Deus que o homem, ele é um ser caído, ele é um ser pecaminoso, como está escrito na Bíblia: todos pecaram, não adianta, não existe esse homem bom, ninguém é bom. Existe dentro do homem uma natureza caída, uma natureza carnal, né? Então não tem para onde correr. Então, baseado nisso, é que fez Calbart a refletir: poxa, que homem bom é esse, né? Aí ele fala aqui: para os críticos, sua doutrina da revelação era confusa, pois não se conseguiu diferenciar entre a voz de Deus e a voz do homem. Sua cristologia fez de Jesus um mero homem em padrões éticos a serem seguidos. A sua doutrina do pecado não cria numa separação entre Deus e o homem. Não, separação entre Deus e o homem. E a essência do cristianismo achava-se primeiramente na experiência humana. Então, eles elaboraram uma religião da experiência, tá? Eles, como ele fala aqui, infelizmente não souberam separar o que é palavra de Deus, e por isso tem aquele livro, que é palavra de Deus e palavra do homem, de forma que a teologia liberal ela não conseguiu se sustentar diante dos ataques da teologia da neo-ortodoxia. E aí pensando nisso, é que Calbart ele vai começar a trabalhar essa escola, ele e outros colegas. Mas não foi só a teologia liberal que o Calbart atacou, gente, tá? É bom lembrar que também a teologia fundamentalista, ou teologia ortodoxa, ela também meio que acabou sendo atacada, porque para Barth e os seus seguidores dessa teologia, esse novo movimento da neo-ortodoxia, ele entendia que o fundamentalismo ele pecava em uma coisa, porque eles queriam fundamentar a sua teologia em pressupostos naturais, tá? Naturais. E um desses pressupostos naturais, um desses elementos em que a teologia ortodoxa ela se baseia, ela se fundamenta, é a Bíblia. Por isso que ele chama a Bíblia de papa de papel. Por que ele chama de papa de papel? Porque a igreja ela usava a Bíblia como uma espécie, todo mundo sabe que o Papa durante a Idade Média ele era um líder absoluto, um líder soberano dentro do cristianismo católico, tá? E essa metáfora, né, essa ideia do Papa de papel aqui que ele fala, ela está se relacionando justamente à ideia de pegar a Bíblia para que ela possa manipular a crença, a fé, os costumes, a vida do dia a dia dos cristãos. Então, as pessoas colocavam, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, então você não pode pecar contra a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Por isso é que nasceu uma frase, né? Tem uma frase, muitas vezes a gente vê essa frase em pregações, a gente já ouviu se falar dessa frase em pregações, que é a frase: a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. O que é que na verdade a neo-ortodoxia quer dizer com isso? Quando ela fala que a Bíblia
ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, não é a ideia dessa escola, preste atenção, isso aqui é importante, não é a ideia dessa escola se desfazer da Bíblia, não, eles apenas entenderam, porque esse pessoal aqui da neortodoxia, eles entenderam que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito mais do que os 66 livros da Bíblia. Para esse movimento, para essa escola teológica, eles definiam que a palavra de Deus, ela é Cristo Jesus, é a palavra encarnada. Eles entendiam que a palavra de Deus, ela não pode ser medida pela história. A palavra de Deus, ela não pode ser medida pela filosofia. A palavra de Deus não pode ser medida, testada, comprovada pela arqueologia. E se a gente for parar para pensar bem, meus irmãos, não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, estou apenas colocando o pensamento, eu quero que vocês entendam que eu estou aqui colocando o pensamento da escola neortodoxa em relação à Bíblia. Se a gente for analisar bem, tem muitas pessoas que se apegam à história para acreditar na Bíblia. E o que Karl Barth vai dizer? Que uma pessoa que se apega à história, que se apega, porque não é só história não, como eu falei aqui, a arqueologia, que de certa forma trabalha com a história, a geografia, as línguas, tá? A tradução A, B ou C, para confirmar se a Bíblia é verdadeira ou não, essa pessoa está fadada, se a gente for analisar bem, ela está fadada a ter a sua fé solapada, ela está fadada a ter a sua fé destruída, como nós estamos vendo hoje. Se a gente for parar para pensar bem, existe aí inúmeras pessoas no YouTube, nas redes sociais, livros escritos à torta e à direita, onde as pessoas estão aí desqualificando a Bíblia. Por quê? Porque eles tentam entender a Bíblia pela razão. E é justamente isso que o Karl Barth, e na sua escola da neortodoxia, ele vai combater, que a Bíblia, ela não tem condição de ser a palavra de Deus, justamente por causa disso, porque a palavra de Deus não tem como ser entendida pela razão. A história não pode falar da palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Porém, já estou até que adiantando aqui um ponto, isso não quer dizer que Karl Barth e os seus amigos e formuladores da escola neortodoxa, eles desacreditavam do valor da Bíblia. Não, eles até diziam algo que eu acho bem interessante, que a Bíblia ela é importante, até porque Cristo é a palavra de Deus na neortodoxia. Por isso que um dos nomes que são usados para falar acerca da escola neortodoxia, um dos nomes é a escola, né, também da palavra, porque para Karl Barth e para a teologia neortodoxa, não é a Bíblia a palavra de Deus, ela apenas contém. A palavra de Deus é Jesus. Mas ele fazia uma pergunta: como é que eu vou conhecer Jesus? Como é que eu vou saber acerca de Jesus se não for através da Bíblia? Por isso ele dizia que a Bíblia ela era fundamental, tá, na proclamação da palavra de Deus. Então ele classificava a Bíblia como uma testemunha. Assim como você, igreja, nós como igreja, você pregador, evangelista, você pastor, enfim, você é chamado de pregador, de testemunha da palavra de Deus. Karl Barth entendia também assim, que a Bíblia ela é fundamental, ela é importante, porque ela testemunha acerca da palavra de Deus. Então, ele tinha a Bíblia dessa forma. Só que também ele dizia que em dados momentos, quando Deus quer se manifestar, quando Deus quer falar, ele pode também usar a Bíblia, tá? Usar a Bíblia para falar da palavra de Deus. Por isso que a frase diz assim: a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, porque havia momentos em que ele entendia que a Bíblia poderia sim falar a palavra de Deus, que no caso é Jesus Cristo. Uma outra testemunha também muito importante na teologia da neortodoxia, era a igreja. Ele entendia que a igreja ela era importante, tá? Porque tanto a Bíblia como também a igreja ela é testemunha da palavra de Deus. Então, preste atenção, para nós que somos da escola neortodoxa, que somos da escola ortodoxa,
nós temos a Bíblia como palavra de Deus, tá? Mas para a escola neo-ortodoxa, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela é importante. Tenho isso em mente, guarde isso no seu coração, tá bom? Mas como é que nasceu essa ideia, né? Como é que nasceu? Porque assim, gente, todo começo de pensamento, toda ideia, seja ela filosófica, seja ela teológica, seja ela política, se você for fazer uma pesquisa, todo mundo tem uma influência, tá? Ninguém, como meu pastor costuma dizer, ninguém inventa mais nada. O que tinha para ser inventado já foi inventado. Porém, existem as influências, né? Existem as influências. E assim como a teologia liberal, ela bebeu na filosofia de Hegel, de outros filósofos também, o Karl Barth e também outros pensadores bebeu na filosofia existencialista de Søren Kierkegaard, tá? Søren Kierkegaard foi um filósofo, um cristão, também foi um teólogo, mas ele é mais conhecido como filósofo, que ele escreveu muito sobre aí a filosofia existencialista, né? A filosofia existencialista. Esses filósofos existencialistas, no caso do menino aí, perdão aqui, deu uma coceira aqui, no caso do Søren Kierkegaard, eles entendiam que, se tratando, por exemplo, da palavra de Deus, se tratando da manifestação de Deus, ele entendia que não dava para o homem compreender de forma objetiva a palavra. Não dá para você entender a palavra de Deus de forma objetiva. A palavra de Deus, ela é entendida de forma subjetiva. Inclusive, ele tem uma frase que muito se usa, né? Que ele diz que a fé não é objetiva, a fé ela é subjetiva. Ele diz o seguinte, que a fé é um salto no escuro. Ter fé para Søren Kierkegaard é você dar um salto no escuro. Ou seja, você não sabe para onde você está saltando, porque isso é fé. E se a gente for pensar, se a gente for realmente analisar, gente, a nossa fé é um salto no escuro. Por exemplo, nós falamos de céu, nós falamos de arrebatamento da igreja, nós falamos que tem um plano para aqueles que vão morrer em Cristo Jesus, nós dizemos que existe um tribunal de Cristo, que tem um julgamento, que as almas que morreram ou que dormem, vai depender aí da escola teológica, elas têm esperança de ouvir o som da trombeta. Mas a pergunta é, quem já veio de lá do além, né, dentro da teologia cristã, quem é que pode afirmar que já veio lá do além e disse, olha, o mundo pós-morte é assim? O que nós sabemos acerca desse assunto é o que está na Bíblia, ou seja, é um pulo, é um salto. Aceitar Jesus, crer em Jesus Cristo é um salto. Não tem como, veja que o próprio Jesus, interessante, lembrando aqui agora, quando Jesus era um bebê e Simeão, ele pegou a criança, ele disse uma profecia, ele falou para os pais de Jesus, tanto para José como para Maria, que aquela criança, ela seria em Israel bênção na vida de muitas, parafraseando, ele disse mais ou menos assim, que aquela criança seria bênção na vida de muitas pessoas, mas também ela ia ser motivo de tropeço. E até o dia de hoje a gente vê assim, as pessoas que de fato são crentes em Jesus, que são felizes, convictas, todas deram um salto no escuro. Mas todo aquele que tenta entrar para seguir Jesus e tenta entender Jesus pela história, entender Jesus pela arqueologia, por algum tipo de estudo, ele acaba tropeçando, porque a fé, ela é um salto de fé. A fé, ela não tem explicação. Como, por exemplo, como é que eu vou explicar que o menino nasceu, tá, de uma forma sobrenatural, de uma menina que nunca tinha tido contato com o homem? Como é que eu vou explicar, por exemplo, que um homem, após 3 dias de morto, comprovado e já fedendo, cheirando mal, Jesus vai lá e ressuscita este homem? Como é que eu vou explicar, por exemplo, que a gente vê o milagre na multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes? Então são coisas que a razão humana não entende, ela não vai compreender. Quem tentar entender isso vai ficar louco. Por isso é que ele dizia que a fé é um salto de fé. Então, lendo as teorias, né, as teorias de Søren Kierkegaard, é que o Karl Barth começou a pensar e começou aí a elaborar, começou a criar suas bases da teologia da dialética, ou a teologia neortodoxa, ou a teologia da palavra, enfim, como você queira chamar.
Então, se você quiser entender melhor a teologia da neo-ortodoxia de Karl Barth, você tem que entender um pouquinho quem foi Søren Kierkegaard, que foi um dos seus inspiradores para a teologia. Aqui na apostila fala que ele trouxe aqui que Karl Barth, retomando os postulados de Kierkegaard, denunciou com muito vigor todas as tentativas de amordaçar a palavra de Deus com a razão, criando assim uma nova forma de pensar. A nova forma de pensar envolvia, veja, isso aqui é interessante, tentar amordaçar a palavra de Deus. E gente, será que a gente não faz isso dentro da igreja? Será que a gente não tenta amordaçar a palavra de Deus? Como assim que a gente amordaça a palavra de Deus? Gente, a gente cria liturgias no culto que às vezes não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, a ideia que a gente teve em algumas igrejas, até hoje ainda tem. Olha, o homem não pode sentar ao lado da mulher no culto, tem que sentar separado, homem de um lado, mulher de outro, para manter a santidade. Será que é isso que a Bíblia fala sobre santidade? A gente sabe, por isso que muitas vezes a tradição da igreja, ela se confunde com a palavra de Deus, né? Então ele diz o seguinte, que a nova forma de pensar envolvia primeiro a teologia dialética, com seu sistema de pergunta e resposta para o discernimento da verdade. Dialética, você sabe que é um método também filosófico que tem a seguinte ideia: tese, antítese e síntese, tá? Ou seja, traduzindo, eu venho com uma ideia, como eu estou falando aqui, eu tenho uma ideia. Se eu tivesse em sala de aula, talvez vocês me viriam com a antítese, ou seja, com uma ideia confrontando a que eu coloquei. E no final, nós dois juntos formariam a síntese, ou o que a gente chama de conclusão. Por isso que ele fala que a teologia dialética, com seu sistema de perguntas e respostas, para o discernir, para saber se é verdade ou não. Como é que eu vou descobrir se de fato é palavra de Deus ou é palavra do homem, né? Segundo, a teologia do paradoxo, que coloca os opostos um contra o outro na procura da verdade, a transcendência absoluta de Deus e sua autorrevelação em Cristo, Cristo como Deus homem. Como é que é isso? Quando ele fala teologia do paradoxo, meus irmãos, ele quer dizer o seguinte: Deus ele é transcendente, tá bom? Deus ele é transcendente, como diz um texto bíblico, né? Deus está no céu e você está na terra. Deus ele é transcendente, né? Mas esse Deus transcendente, ele manda Jesus Cristo. Por isso que ele fala aqui o Deus, né? Ele fala aqui o Deus encarnado, ó, Deus e sua autorrevelação em Cristo, Cristo como Deus e Cristo também como homem. Cristo Deus, Cristo homem. A teologia do paradoxo, algo incomum, algo que a mente não consegue, sabe, ela não consegue encaixar. Por isso que também essa escola também chamada de teologia da crise. Tá? A crise, a teologia, ela cria esta crise. Eu costumo até sempre dizer nas minhas aulas, meus alunos, que a teologia, ela não vem, você não estuda teologia para ficar um sabidão, você não estuda teologia para se tornar um expert, para se tornar o bambambam, não. Sempre eu digo que ao término de um curso de teologia, se você terminar aquele curso e terminou em crise, então você está no caminho certo, porque quando você estuda sobre as características, sobre as obras de Deus, você sente crise. É essa a ideia que ele quer passar aqui, a teologia do paradoxo, porque ao mesmo tempo que Deus transcende este mundo, ele também, né, através da revelação, da autorrevelação que é Jesus Cristo, ele traz a palavra. E aí vem Cristo, Deus, mas também Cristo, homem. É a teologia do paradoxo. E ele fala aqui ainda mais que a teologia da crise é o ponto onde o sim e o não se encontram, sendo assim um ponto de partida para o teólogo. Em suma, esses três pontos resumem sua metodologia. O que seria a ideia aqui do sim e do não? Não é o não de Deus, irmãos. Aqui, o não de Deus é a rejeição contra o pecado, contra o que é errado. A palavra de Deus, pregada, auto-revelada ao homem, ela é o não de Deus. Ela é o não de Deus para mim, ela é o não de Deus para você. É a palavra de Deus. Eu sempre digo, o pregador, quando ele está pregando a palavra de Deus, ele tem que ter isso em mente,
Ele está pregando a palavra que está dizendo não para o homem. Não. Que sentido, Ciro? Por exemplo, não para os teus desejos, tá? Não para as tuas malcriações, não para o teu ego, não para o teu espírito audacioso, para a tua jactância, não contra tudo isso. Isso é o não de Deus. Mas ao mesmo tempo ela também é um sim de Deus. Em que sentido? Porque a palavra de Deus, ela condena o pecado, ela bate no pecado. Mas ao mesmo tempo ela também é a palavra que diz sim no sentido porque ela que justifica, ela que salva, é ela que cura, é ela que te traz a bênção da salvação. Então nesse caso a palavra é o sim, é nesse sentido. Por isso que ele fala aqui que essa teologia da crise, porque quando ela está sendo pregada, lembra que eu falei? Quando a palavra está sendo pregada, quando a palavra ela está se manifestando, ela vai criar esta crise no homem. Era essa a ideia de Calbart de palavra de Deus. Agora pensa comigo aqui, será que Calbart não tinha razão? Se ele tivesse vivo nos nossos dias atuais, vendo essas pregações, vendo esses coaches, né? Esses coaches, essas pregações de autoajuda, como é que será que Calbart ia ver tudo isso? Se no seu tempo ele já fez uma crítica pesada à teologia liberal, que a sua pregação não passava de ensinamentos éticos, se no seu tempo ele já foi contra a teologia ortodoxa ou fundamentalista, que fundamentava as suas pregações, muitas das vezes, né, dizendo eles que eram pautadas na Bíblia, mas algumas coisas eram mais tradição do que palavra de Deus. Imagina se hoje ele estivesse vivo, o que ele não ia dizer? Porque o que está acontecendo hoje é isso, pregações que não são não de Deus para o pecador, são na verdade sempre o sim, sim, sempre dizendo você é bom, você é especial, você é isso, você é aquilo, Deus te escolheu, Deus te chamou, e na verdade a palavra de Deus ela confronta, ela destrói o pecado, ela confronta o pecado, né? Aí mais na frente nós vamos ter aqui a influência de Calbart na teologia, tá? A influência dele na redescoberta da Bíblia, o resgate das doutrinas da fé cristã, a natureza da influência de baixo na autoridade da Bíblia e a sua teologia cristocêntrica. Vamos lá aqui para a gente encerrar, que o vídeo já está bem comprido, tá bom? Em relação ao resgate das doutrinas, né, a teologia, ele fala aqui que a teologia liberal, ela começou a colocar de lado alguns temas. Eu até falar aqui, ó, uma das características do século XIX, século XX, né? Enquanto os teólogos liberais consideravam antiquado temas como a proclamação da igreja, o dogma da igreja, a centralidade das escrituras e sua interpretação, a eleição, a imagem de Deus, a criação, redenção, Calbart retoma-o e coloca-o no centro do estudo teológico de nosso tempo, pois apresentam-os com poder e paixão e mostrando sua relevância para a situação humana hoje, coisa que outros antes dele desejavam, mas não conseguiram. Agora, o que levou Calbart também voltar a tratar desses temas aqui? Foi a leitura também que ele fez de Lutero, foi a leitura que ele fez também de Calvino. Lutero e Calvino também, meus irmãos, foram muito influentes também na teologia de Calbart, muito influente mesmo, tá bom? Ele fala aqui, ó, até que ele fala bem aqui, ó, uma das características do século XIX e XX é o descaso para com as obras de Lutero e Calvino. Tem muita gente que fala mal de Calvino, muita gente fala mal de Lutero, mais de Calvino do que de Lutero, mas tudo por causa do preconceito da teologia da predestinação. Só que é bom lembrar, irmão, que as institutas de Calvino, eu quero deixar essa nota aqui, elas não falam, não tratam só sobre esse tema, vai ter lá pouca coisa. O Lutero e o Calvino, principalmente o Calvino, ele é considerado o organizador da reforma protestante. Ele é o cara que vai organizar, um grande teólogo, tá bom? Então eu sempre digo a alunos, não tem esse preconceito, porque foi o Calvino que disse, sim, mas volta a falar, foi ele quem falou mesmo. Seria bom você ler, tem aí as obras, né, as institutas da religião, né, escritas aí por Calvino. E Lutero, você sabe, também foi um grande teólogo. Agora eles foram perfeitos? Claro que não, ninguém é perfeito, tá bom? Aí ele fala que o interesse de Bach por Calvino surge da necessidade de pregar a palavra ao povo da comunidade de Sanfilville, onde ele era pastor, pois a teologia liberal na qual fora educado de nada servia para responder a questões
vivenciados por seus ouvintes. Como eu falei, era uma comunidade. O que essa teologia liberal tinha para oferecer para eles? Absolutamente nada. Com relação à autoridade da Bíblia, eu já falei, aqui tem uma situação de Roger Olson, que diz o seguinte: para Barth, já falei isso aqui, né? A Bíblia não era a palavra de Deus no mesmo sentido que Jesus Cristo. Presta atenção, a Bíblia não era a palavra dele, não comparava. Para ele, Jesus é a palavra, a Bíblia ela testemunha de Jesus. A ideia é essa. Pois a Bíblia é uma das manifestações da palavra de Deus, uma das manifestações. Nela encontramos o testemunho ordenado por Deus, da palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, à medida que Deus a torna sua palavra, à medida que fala através dela. Então, se Deus resolver falar através da Bíblia, ele fala. Se ele quiser usar a Bíblia como sua palavra, ele usa, mas ele não tinha a Bíblia como palavra. Você deve, mas professor, o que é que o senhor acha? Bem, nesse ponto, não é só eu, né, gente? Eu gosto muito do Karl Barth, mas nesse ponto, eu acho que é muito perigoso, né? É muito perigoso a gente usar esses termos. Eu até entendo quando a teologia reformada e a teologia ortodoxa, fundamentalista, ela faz críticas pesadas à neo-ortodoxia, porque isso abre leques, né? Você vê que hoje a Bíblia, sendo a palavra de Deus aí pregada, ensinada, defendida, com tudo isso aí, vocês vê como é que tem gente hoje aí torto, gente escangalhada, gente doido por aí, né? Agora tu imagina só se isso de fato for realmente verdade, que a Bíblia não é a palavra, mas ela apenas contém a palavra, que de vez em quando Deus pode usar ela como palavra, né? Isso aí é como uma arma, né? Uma dinamite na mão de muita gente aí, tá? Aí nós temos aqui também a teologia cristocêntrica, onde vocês sabem, como eu já falei, ele fala aqui que, segundo Barth, Jesus é a auto-revelação de Deus e por isso Deus só pode ser conhecido em Jesus Cristo e não em outro lugar. Para Barth não tem como você conhecer Deus, não tem como você conhecer, não tem como você saber quem é Deus se não for através da revelação da palavra que é Jesus Cristo. Como ele dizia, a palavra ela se auto-revela. Você não descobre a palavra, você não encontra a palavra, ela que se auto-revela, né? Ela se auto-revela essa palavra. E uma vez que ela se auto-revela, ela vai fazer todo sentido na vida da pessoa. Cristo, segundo a teologia barthiana, é o sim e não de Deus para a humanidade. Aí ele até fala, o não de Deus, porque sobre Cristo foram depositados todos os nossos pecados. Esse é o não de Deus, né? E o sim de Deus, pois em Cristo fomos reconciliados. Esse é o sim de Deus. Olha a importância que tem Cristo na teologia de Barth. E para encerrar, meus queridos, nós temos aqui 4 situações, né, ou 4 questões supracitadas em relação à teologia de Barth. A primeira, ele devolveu à teologia seu lugar de relevância, vitalidade e dinâmica, porque a teologia estava perdida num mar de liberalismo e também de fundamentalismo. E ele traz novamente, né, à tona, como ele fala aqui, a importância de se estudar teologia, tá? E também da sua vitalidade, como também o dinamismo dela. Ele centralizou a Bíblia como instrumento indispensável, ele não negou a Bíblia, que fique bem claro, Barth, seus seguidores e todos que fazem parte dessa escola, eles não negam a Bíblia, tá? Diferentemente da teologia, né, liberal, até um teólogo liberal, que ele levou para a sala de aula somente a capa da Bíblia, né? E aí depois que ele terminou a sua aula, ele mostrou que só o que restou para ele era a capa da Bíblia, porque toda a Bíblia para ele não tinha valor nenhum, visto que ela não tinha pressupostos racionais, ela só tinha pressupostos espirituais. Por isso que eles diziam que aquilo não passava de um monte de histórias inventadas, ou mito, como alguns deles costumam dizer. A Bíblia para eles é um mito, para Barth não, a Bíblia não é mito. A Bíblia tem valor. Por isso que ele fala aqui, centralizou a Bíblia como instrumento indispensável para a teologia e para a proclamação de Cristo. Ou seja, sem a Bíblia não tem como você proclamar Cristo Jesus, né? Ele influenciou os teólogos modernos a retomar a discussão e o interesse teológico a respeito das doutrinas primordiais para a fé cristã. É bom sempre lembrar que muitos teólogos, tanto da ala liberal
como da ala também fundamentalista ou ortodoxa, viraram a casaca, né? Passaram para a teologia neo-ortodoxa. Ele incentivou um retorno à herança teológica do século XVI, em especial de Calvino, ou seja, ele fez eles voltarem a fazer uma releitura, né, aos clássicos de Lutero, como também de Calvino. Sendo assim, vale a pena ressaltar que Calbart foi e continua sendo um dos grandes teólogos que fomenta a discussão e produção teológica com base em postulados que produzam respostas salutares às questões vigentes em nossa sociedade. Então, meus irmãos, esse é o nosso teólogo Calbart, tá bom? Tá bem explicadinho aqui a nossa apostila, tá bem esmiuçado, não tá assim algo tão complicado. Eu acho que com essa pequena ajuda que eu dei aqui no vídeo, isso pode com toda certeza abrir mais a mente de vocês, tá bom? Então esse é o nosso vídeo, tá bom? Eu espero que a gente tenha conseguido trazer aqui algumas coisinhas, tá bom? Aí eu vou colocar no grupo o material e vou colocar lá também a nossa pergunta, que vai servir como atividade avaliativa para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Qualquer coisa pode me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Me chame no privado ou mesmo lá no grupo, não tem problema. Mas de preferência pode me chamar no privado se você tiver alguma dúvida, e eu tenho certeza que vai surgir, porque isso é uma teologia que realmente ela é nova, ela é diferente, a gente não está acostumado a lidar com ela. E aí eu estarei aqui para, com o maior prazer, responder a sua pergunta, tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo Jesus e até a próxima, se assim Deus quiser. Amém.